Gente, vamos para um outro assunto que interessa para você, consumidor que está em casa. Olha só, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que vai levar adiante as discussões para isentar a conta de luz de 60 milhões de pessoas. A medida gerou um bate-cabeça com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que afirmou que a proposta não estava em estudo pelo seu ministério. A ideia ganhou o apoio de Lula, do presidente, e agora deve sair do papel. A ampliação da isenção para famílias que consomem até 80 quilowatts por mês foi defendida por Silveira em discurso no Fórum de Líderes em Energia no Rio de Janeiro. O Ministério diz que a proposta permitirá a abertura do setor elétrico sem jogar a conta sobre os consumidores mais pobres. Outro plano da proposta de reforma do setor é garantir a consumidores inscritos no CAD único, com renda de até um salário mínimo, a isenção da conta de desenvolvimento energético, encargo cobrado na conta de luz, para bancar subsídios setoriais. O Ministério também defende que o custo dos benefícios seja compensado com a retirada de alguns gastos da CDE, a conta de desenvolvimento do setor elétrico, que vai custar 40 bilhões de reais aos consumidores de energia em 2025. Silveira também pede que o Fundo Social do Pré-Sal banque a parcela desses subsídios não relacionada ao setor elétrico. E o ministro também entrou num embate público com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele disse que as insinuações de Nunes feitas sobre a renovação da concessão da Enel, vocês lembram, em entrevista aqui no UOL, são, nas palavras dele, politicagem barata. De acordo com Silveira, o processo de renovação é exclusivo da ANEEL e não há interferência do governo federal. Em entrevista aqui ao UOL, Nunes disse que Silveira protege a Enel e insinuou que ele tem interesse na renovação antecipada do contrato. Isso porque o governo federal publicou um decreto, né, permitindo a renovação antecipada. Vamos dar uma olhadinha no que falou o prefeito Ricardo Nunes? É de se estranhar que o contrato da Enel vai vencer lá em 2028. Por que estão querendo antecipar? Não deveria renovar nem em 28, já deveria estar se preparando para substituir. Ou, aliás, deveria decretar caducidade. O que é decretar caducidade? Romper o contrato antes de chegar em 28. Esse deve ser o ideal, por todos os problemas que a gente enfrentou e vem enfrentando até hoje aqui. E o governo federal vai numa linha totalmente ao contrário. E eu vou dizer o nome e o sobrenome. Alexandre Silveira. Alexandre Silveira, né? Agindo contra o interesse público, sem entender a dor, principalmente da população de São Paulo, de todas as cidades que aí... Por que você está atribuindo ao ministro? Porque as relações dele é muito próxima com a Enel, inclusive um amigo muito próximo, presidente do Conselho de Administração e a condução desse processo. Você sabe que eu tive lá em Brasília, do Ministério de Minas e Energia? Em relação com o presidente do Conselho de Administração? É um amigo, né? Isso é público, um amigo pessoal dele, da cozinha dele, né? Foi colocado, depois que ele virou ministro, no Conselho de Administração da Enel. Né? No mínimo, uma coincidência bastante coincidente, né? Uma coincidência daquelas assim... já viu Durepox, aquelas coisas que, né? Uma coincidência bem coincidência. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que, no mínimo, é muito estranho o comportamento do ministro, que teve lá o prefeito da cidade de São Paulo, com vários presidentes de partidos, deputados federais, pedindo para que ele tivesse rigor, e ele fez totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E aí publica um decreto ilegal, volto a afirmar, um decreto ilegal, porque o decreto ele é menos restritivo do que a lei federal, e está agora na mão da Agência Nacional de Energia Elétrica para tomar a decisão com relação à avaliação do pedido de renovação da. Então, gente, temos dois assuntos importantes para tratar aí. A isenção da conta de luz para 60 milhões de pessoas, aí os mais pobres, dá ou não dá para fazer? E esse embate do prefeito Ricardo Nunes com o ministro Alexandre Silveira. Para nos ajudar a tratar disso, a gente vai receber
Camila Maia. Camila Maia é colunista aqui do UOL, especialista no setor de energia. Camila, seja muito bem-vinda, um prazer falar com você aqui. Camila, a gente vê que tem um embate claro entre o Alexandre Silveira, o ministro Fernando Haddad. Parece que Lula arbitrou aí essa história. Você acha que agora sai do papel, a gente vai ter mesmo essa isenção para 60 milhões de brasileiros? Dá para pagar? Oi, Raquel. Oi, pessoal. Bom, o que está dito ali, né, não vai ser financiado pelo recurso do Tesouro. Então, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que não haveria espaço fiscal para ter algum tipo de custeio deste aumento desse subsídio, ele não estava mentindo realmente. O plano do Ministério de Minas e Energia, ele não conta com dinheiro fiscal. Ele está usando o dinheiro da própria conta de energia. Então, será o próprio consumidor de energia que vai financiar esse aumento desse subsídio por meio da conta de luz. Mas aí não tem um pouco de populismo, Camila? Porque vamos pagar todos para que o governo possa beneficiar 60 milhões de pessoas, ok, são os mais pobres, mas também gera dividendos eleitorais para o governo. Faz sentido? Realmente vai atingir a população mais necessitada? Porque vai onerar a conta de luz de todo mundo. Com certeza. A questão aqui é o que a gente acha que as pessoas não entendem que a gente já paga um subsídio muito alto e hoje você está pagando um subsídio para o grande consumidor de energia. Então, quem é beneficiado, de fato, são as grandes indústrias, os consumidores eletrointensivos, as fábricas, são consumidores que não necessariamente precisam deste subsídio, desse incentivo. E na outra ponta, que está o consumidor de baixa renda, né, que é o consumidor ali que está no Cade Único, que é beneficiário de todos esses programas do governo, dos programas sociais, esse consumidor ele não tem uma conta de luz justa hoje. Então, pelo menos essa é a justificativa do governo, né? Eu tô aqui até reproduzindo um pouco a defesa que eles fizeram ontem sobre esse projeto. A ideia ali é você aumentar o subsídio para o consumidor de baixa renda, arrumar um espaço dentro do próprio encargo setorial, ao mesmo tempo em que dentro da reforma, que é um pouco mais ampla, vai ser feito, então, um tipo de mudança ali na outra ponta. Então, você aumenta o subsídio do consumidor mais pobre, isso vai custar 3,6 bilhões de reais na conta de luz que o consumidor vai pagar. Então, quem está nessa faixa do meio vai pagar um pouquinho mais caro, mas ao mesmo tempo a ideia é você tirar o subsídio na ponta de cima. Então você vai tirar o subsídio do consumidor que não precisa desse desconto. O grande consumidor, o eletrointensivo, ele vai ter uma redução no seu subsídio para poder compensar o custo do mais pobre. E aí foi um arranjo, pelo que a gente apurou, que o Ministério de Minas e Energia tentou fazer ali, os técnicos pensaram nisso, para não deixar de fazer a reforma, porque a reforma ela é muito importante. Existe um desequilíbrio muito grande, muito sério hoje na tarifa, na conta de luz. Essa questão aí dos subsídios é muito importante, né? São 40 bilhões de reais, você mesma mencionou, que a gente paga de subsídio por ano ali na conta de desenvolvimento energético. Todo mundo paga isso, tá na sua conta de luz. A gente só não sabe, porque não vem descricionado ali na sua tarifa, né? Mas você tá pagando esse subsídio. Então, com esse rearranjo de forças, de certa forma, você tira ali do mais rico para dar para o mais pobre, mas ali a faixa do meio, a classe média, continua pagando, o que obviamente não é justo, não era o desejo até dos técnicos quando eles pensaram no projeto, por isso que eles falaram muito ali na necessidade, né, de você ter dinheiro do Tesouro, de você usar dinheiro do fundo do pré-sal. Acabou que, como não tem espaço, vamos fazer de qualquer forma. E o que a gente apurou é que essa parte da questão social ali da tarifa, ela é muito importante para que o projeto saia do papel, porque não é um assunto popular, não é um assunto legal de falar, ninguém quer falar sobre energia elétrica, conta de luz, subsídio. No Congresso existem lobbies muito importantes ali, dos beneficiados por esses subsídios, né, dessas grandes indústrias, as fontes renováveis, esse pessoal todo. Então, não seria um assunto que
teria atratividade, que o governo teria interesse em avançar com essa pauta. Até no momento que o governo passa hoje, né, que não tem ali facilidade em tramitar nenhum projeto no Congresso. Então, para justificar, para forçar essa pauta a sair do lugar, o pessoal colocou também essa extensão aí da tarifa social. E aí é uma forma de você, no fim das contas, tentar dar algum gás ali, né? Tentar usar isso como uma vitrine para o projeto sair do lugar. Mas é um projeto que é muito importante que ele saia inteiro. Não dá para você só aumentar o subsídio ali para aquelas 60 milhões de pessoas e não tirar o subsídio dos mais ricos que contam hoje com esses benefícios, porque senão a conta não para de pé e aí a faixa do meio vai ter um aumento muito importante da conta de luz que realmente seria algo muito ruim, indesejável para todo mundo, né? Ninguém quer pagar uma conta de luz ainda mais cara do que a gente já paga. Camila Maia, muito obrigada pela sua participação aqui no All News, trazendo todas as explicações desse assunto que é árido pra caramba. Obrigada, Camila. Josias, a Camila trouxe ali uma informação importantíssima, né? Ela falou, o projeto tem que vir aprovado na íntegra, porque se você não fizer uma coisa meio Robin Hood, que é tirar um pouco do subsídio dos mais ricos para poder pagar a conta do subsídio dos mais pobres, não funciona, porque senão vai pegar uma fatia ali da classe média, da faixa do meio, que vai subir muito essa conta de luz. Essa reforma do setor elétrico é discutida há muito tempo e é razoável que seja feita. O objetivo dela é permitir que o consumidor possa, em última análise, escolher de quem ele vai comprar a energia e estimular a concorrência a várias empresas no mercado. Então, esse é o objetivo final. Aí, o ministro Alexandre Silveira, ele está submetido a uma conjuntura política que, de um lado, envolve uma pressão pela cabeça dele e, do outro lado, está o seu desejo, o desejo do ministro, de prestar continência, de atender aos interesses do chefe dele, que é o presidente Lula, que está com a popularidade ainda no vermelho. Então, o Alexandre Silveira, que está sofrendo uma pressão do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que deseja levar a sua cabeça à bandeja, ele está prestando serviços ao Lula e diz: presidente, estamos aqui diante da possibilidade de aumentar para 60 milhões de brasileiros os beneficiários de uma tarifa menor. E aí ele começa a apresentar, ele migra da matemática para a matemática, explicar como vai pagar essa conta. Porque o ministro Fernando Haddad diz que o Tesouro não vai sair, e não seria razoável que saísse. Mais um subsídio num país em que o gasto tributário, mínimos, isenções, já estão acima de 500 bilhões de reais por ano, não parece razoável acrescentar mais um subsídio, espetar mais um subsídio na conta do Tesouro, nos cofres do Tesouro Nacional. Mas, de algum lugar, o dinheiro precisa sair. Hoje já existe a tarifa social no Brasil. Custa 6,5 bilhões de reais por ano. E aí tem lá os critérios, gente que está inscrita no cadastro único. Hoje são beneficiados aí, a estimativa é que alguma coisa em torno de 17 milhões de famílias já são beneficiárias dessa tarifa social. E é razoável que o país tenha, que cobre menos daquelas pessoas que estão ali submetidas à situação de penúria, que são clientes, pessoas que compõem a clientela dos programas sociais do governo. Agora, o ministro, se ele quer ampliar, porque o chefe dele está com problemas de popularidade, isso é claramente um populismo em ano pré-eleitoral, ele precisa dizer de onde vai sair o dinheiro, claramente, quem é que vai pagar essa conta. Aparentemente, ele quer cobrar algo mais de 1% dos consumidores de energia elétrica no Brasil. É razoável que isso ocorra? Hoje já se sabe que o brasileiro não paga apenas pela energia que consome, não. Está pagando uma série de isenções que são acrescidas no preço da conta. Vai acrescentar mais alguma coisa? O brasileiro está disposto a pagar? Isso vai resultar em benefício para o presidente ou, no final, vai ter um custo eleitoral? Então, o ministro precisa explicar como é que funciona essa matemática dele. Até aqui não explicou convenientemente. Está fazendo ali a média dele com o chefe
sem explicar. Ele diz coisas definitivas sem definir muito bem as coisas. É preciso que o ministro coloque as coisas em pratos bem asseados, que explique direitinho de onde vem o dinheiro, e depois vamos ver se vale a pena aprovar ou reprovar. Até aqui, o ministro está fazendo algo que ele condena, que ele diz condenar dos outros: politicagem. Léo, o Josias nos trouxe o contexto político da coisa toda, né? A gente discutiu bem a questão técnica, a importância de onde sai o dinheiro, a importância disso tudo. Agora temos a questão política. Lula está com uma aprovação mais baixa, precisa melhorar a sua popularidade, tem uma eleição presidencial aí pela frente, uma reeleição. A isenção da tarifa de luz é uma medida importante e Alexandre Silveira também enfrenta os seus percalços, né? Está em embate ali com ex-aliados, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco. Como é que você enxerga essa medida no meio desse cenário político todo? Olha, em primeiro lugar, é claro, se você conseguir, né, se o governo conseguir fazer essa matemática de cortar subsídios dos grandes consumidores e utilizar boa parte desses recursos nos consumidores menores e esse aumento da camada intermediária, porque a camada intermediária ela não é um grande amálgama, ela varia. Essa camada intermediária do pessoal da conta social até o grande consumidor é um pessoal muito longo. Tem gente que tem conta de R$100 por mês e tem gente que tem conta de 1.000, 2, 5, 10 mil por mês e ainda não é grande consumidor. Estamos falando de pessoal rico, mas não grande consumidor. Se tiver uma evolução, uma estratificação, tudo isso, e facilitando no final das contas, porque tem muita gente que está fora da tarifa social, mas está dentro do CAD único, é um pessoal mais vulnerável, acaba tendo a luz cortada, depois tem que religar, aí depois corta de novo, depois religa de novo. É um inferno, é uma reclamação muito constante para uma quantidade grande de pessoas, né? Então, eu acho que aí vale a pena, mais do que uma questão, e é claro que tem um bônus eleitoral, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas o bônus eleitoral ele é menor do que se imagina, porque ele está pegando um grupo que já dá um apoio para o presidente um pouco maior do que a classe média. Na verdade, traria um ônus eleitoral, que é uma alta da classe média, com relação ao presidente. Então, é por isso que talvez isso também bata no governo e fixe na dúvida. Agora, dentro de um processo que a gente está tentando e lutando para cortar subsídios, né, retira subsídios do pessoal que acaba sendo beneficiado, o pessoal mais rico, né, aqueles 500 bilhões que a gente coloca, que tem subsídio para tudo que é lado no Brasil, né, o pessoal fala, vira e mexe, fala que tem que cortar a educação, cortar a saúde, mas cortar subsídio que é bom e que seria importante, inclusive, para o grande processo de combate à injustiça tributária, neca. Agora, essa questão, Raquel, ela não é simplesmente, eu acho que é isso para a gente só lembrar uma coisa importantíssima, ela não é apenas essa discussão sobre o mercado de energia elétrica, é uma coisa um pouco mais complexa e tem outras questões e outros interesses. É um dos lobbies mais poderosos no Congresso Nacional, não tenha dúvida nenhuma. E esse lobby poderoso conseguiu aprovar no final do ano passado um jabuti. Naquele projeto das eólicas, aprovou-se um jabuti. O que é um jabuti? É um cágado? Não! O jabuti é um projeto que não tem nada a ver com o tema principal, que é enfiado lá no meio e passa. E qual que é o jabuti que o pessoal aprovou? Aprovou renovação de eólica, aprovou renovação de termoelétrica carvão. Carvão! A gente está em 2025, termoelétrica carvão. O termostato do mundo foi ajustado para a posição de gratinar os idiotas. Somos nós os idiotas. E está lá, termoelétrica carvão. Aprovou isso. E aí o Lula fez o quê? Vetou. E se esse veto cair, também vai ser um aumento grande na conta de luz de todo mundo. E não apenas das pessoas os lugares que essas termoelétricas estão instaladas, né? Então, como esse, tem uma série de projetos que beneficiam esse grupo e a gente precisa ficar de olho. Por quê? Tem essa questão, né, com relação à ideia do Alexandre Silveira, que o Josias bem colocou, passa também pela sobrevivência do ministro. Mas a questão da conta de luz é uma coisa que o brasileiro e a brasileira deveria ficar mais de olho, deveria cobrar mais o Congresso Nacional e seus representantes, porque muita gente que bate no peito e reclama do preço das coisas, depois está votando e entregando seu voto a aberrações como essa extensão da questão dos subsídios para termoelétricas de carvão e gás.